Olá, pessoal. Sou a Neuza Maria Bojiquian. Estou apresentando o programa dos Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. No vídeo de hoje, nós vamos explorar um pouquinho sobre as nomeações anunciadas pelo governo, pelo Donald Trump, né, que acabou de ser reeleito. E então eu vou trazer aqui um pouco sobre os nomes, né, que ele indicou, falar um pouquinho do perfil e do impacto disso, as implicações dessas nomeações, né? Com a sua vitória, o Trump ele voltou-se, assim, claro, né? Obviamente, para nomeação rápido, muito rapidamente, para os nomes aí que estariam, iriam compor o seu novo governo. Ele sinalizou uma composição que reflete lealdade pessoal, alinhamento ideológico e, em alguns casos, uma postura de desafio mesmo às políticas tradicionais, né? Ou seja, essas indicações elas refletem uma ênfase na lealdade pessoal e no alinhamento ideológico dessas figuras, dessas nomeações, né, com ele próprio, né? Então, esse foi aí o critério por excelência usado pelo Donald Trump, que voltará ao governo aí a partir de 2025, né? De janeiro de 2025, nós vamos ter esse novo governo, né? E aí ele está nomeando, está compondo, né? Indicando nomes para compor a pasta, né? As pastas do seu governo, né? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Com os destaques aí para os principais nomes, né? O primeiro dele que eu destacaria, o primeiro nome é da chefe de gabinete, a Suzy Wiles, né? Que ela definitivamente vai entrar para a história aí como a primeira mulher a ser chefe, a ocupar o cargo de chefe de gabinete de um presidente do país, né? Essa posição ela vem atrás somente, em termos de importância, da própria posição do presidente, né? Ela tem um perfil aí realmente de estrategista política veterana, né? Já assim, tão tarimbada. A Wiles foi uma peça-chave na campanha do Trump. Ela, de fato, liderou a operação política que levou o Trump ao poder, né? E ela ficou nesse cargo por quase 4 anos. É um tempo considerado longo no histórico, né? Do líder aí que é famoso por cortar cabeças de gente a toda hora, né? Então a Wiles é vista como uma resistente ali, né? Muito leal a ele, e extremamente competente também, né? Para o que ela se propõe a fazer, ela tem demonstrado aí bastante competência. E ela também, inclusive, auxiliou o Trump, né? Nos processos legais, ou melhor, ela auxiliou os advogados do Trump, né? Nos casos aí, nos processos criminais e civis aí em que o Trump está envolvido, né? O que que isso significa? Então, né, ela tem esse perfil, o que que isso significa, essa indicação? É, essa escolha, ela de fato sinaliza a continuidade de um governo focado em alianças próximas e lealdades, né? Por isso que eu falei, então tem uma característica aí muito dessas nomeações muito voltadas para essa lealdade, né? E é claro que ela vai ter aí também alguns desafios, né? Que é a gestão das divisões internas no Partido Republicano. Até agora ela trouxe bem, ela conduziu muito bem essa questão. Mas é claro que agora vai ser, né, o próprio governo, então, com essas figuras todas ali circulando ao redor, né? E ela fazendo esse papel aí de organizar o caos, né? Organizar, como ela ficou conhecida, né? De ela ser muito boa em organizar o caos. Então, agora ela vem para o próprio governo e ela vai ter que lidar com os egos mais inflados aí desse governo, né? Eu estou me referindo ao Elon Musk, por exemplo, ou mesmo o Robert F. Kennedy Jr., que é também uma outra figura, a gente vai falar deles daqui a pouquinho, né? A gente deve lembrar que, então, que o Trump, ele não é uma figura fácil, já ele próprio, né, de lidar, ele demitiu aí os chefes de gabinete do governo anterior dele, né, e inclusive o mais famoso aí foi o general John Kelly, que não sobreviveu a esse cargo, né?
Bom, uma outra indicação que eu chamaria atenção é do secretário de Estado, Marco Rubio. O secretário de Estado, dos Estados Unidos, gente, é o principal conselheiro do presidente, né? Então, é um cargo muito importante, né? O principal conselheiro do presidente em relações exteriores, né? Em política externa. E ele atua como o principal diplomata, dos Estados Unidos, né? Ao representar o país no exterior, né? Nas relações internacionais. O perfil. Esse senador, né, o Marco Rubio, ele é da Flórida, né, então fez a sua carreira política na Flórida. Atualmente, ele é membro graduado, do Comitê de Relações Exteriores do Senado e ele é o principal republicano no Comitê de Inteligência, também. Então, essas funções, ele parece que atuou, né? Assim, isso consta do currículo dele. Ele atuou, assim, para além das linhas partidárias, né? E agora ele vem para compor o governo do Trump. O que isso significa? Bom, primeira coisa, indica assertividade, claro, né? Assertividade geopolítica, eu me refiro, especialmente em relação à China e à América Latina, né? O Trump ele está indicando um falcão, na postura anti-China, né? E também em relação ao Irã e à Venezuela, né? Então ele indica essa figura para ajudá-lo a moldar a política externa do país e é justamente no momento, num contexto muito tumultuado em todo o mundo, né? E então, ele vem para compor esse governo. Aí, em relação à Ucrânia, que chama atenção, né? E muitos aí estão perguntando sobre essa questão, em relação à Ucrânia, qual seria a posição dele? É interessante porque, embora o senador Marco Rubio ele tenha é, já defendido uma abordagem do tipo linha dura em relação à Rússia, mais recentemente ele vem demonstrando uma posição muito mais alinhada ao Trump, né? Em que sentido? Aparentemente, né, alinhado aos planos esperados, do Trump de pressionar a Ucrânia a encontrar uma maneira aí de chegar a um acordo com a Rússia, né, e permanecer fora da OTAN, que essa é uma exigência, né, do governo russo. É, e aí seria uma resolução que poderia implicar um sacrifício aí bastante significativo do território ucraniano, né? Então é isso que tem sido apontado. Bom, uma terceira indicação que vale também aqui o nosso destaque é para o secretário de Saúde e Serviços Humanos, o Robert F. Kennedy Jr. Bom, não preciso falar que o sobrenome dele é super famoso, então ele é, sim, sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy, né? Famoso, presidente dos Estados Unidos, e essa figura, agora, ele ganha a projeção mais recentemente por ser um negacionista, né? Ele é anti-vacina, ele é um negacionista da Covid, ele é um negacionista das mudanças climáticas. Então, isso tudo compõe o perfil desse indicado pelo Trump, que apoiou o Trump até que ele chegasse ao governo. E agora ele recebeu como prêmio, né, uma indicação aí, um cargo público bastante importante. O que que isso pode significar? Provavelmente marcará uma abordagem controversa à saúde pública, né, com um foco no que ele chama de liberdade médica. Sabe-se lá o que isso significa. Bom, o Kennedy também poderia influenciar outras, né, outros departamentos, outras políticas, né? Por exemplo, do Departamento de Agricultura, da Agência de Proteção Ambiental, né, já que ele é um negacionista. Também poderia influenciar os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, né, o CDC, que a gente ouviu falar muito, né, durante a Covid, né, também pode influenciar a Administração de Segurança Alimentar e Drogas dos Estados Unidos, enfim, com as declarações que ele já fez, não preciso nem repetir aqui, porque bastante gente já comentou sobre isso. Bom, essa é uma indicação também
que vai levantar bastante polêmica, já está levantando, né? E uma outra indicação que a gente chama atenção é da diretora de inteligência nacional, a Tulsi Gabbard, diretora de inteligência nacional, né? Então ela ocuparia esse cargo, um cargo extremamente importante, chefe da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, supervisiona o Programa Nacional de Inteligência e atua como vai atuar como conselheira do presidente, né? Então, e fazer parte do Conselho de Segurança Nacional, do Conselho de Segurança Interna, né? Segurança Doméstica, e tudo isso relacionado às questões de segurança nacional. Bom, qual o perfil dessa indicação, dessa pessoa, né? Ela é uma ex-deputada democrata, né? Conhecida aí, ficou conhecida por posições críticas às intervenções militares dos Estados Unidos mundo afora, ou seja, ela defendeu que os Estados Unidos não se envolvesse tanto em conflitos em todo o mundo, né? Então, se retirasse, se isolasse. Então, ela ficou famosa por né? Ficou conhecida por essa posição. O que que isso significa, né, essa indicação? Bom, sugere um realinhamento das prioridades de inteligência, né? Então, agora para um foco mais interno, supostamente, né? Ou menos intervencionista. Pelo currículo dela, pela posição dela, né? Ao longo dos anos aí, a gente diria isso, né? A gente pode dizer que significa um realinhamento, então, dessas prioridades do país, né? Então, trazendo, né, focando mais nas questões internas e menos no intervencionismo dos Estados Unidos, né? Que ela foi muito crítica durante o governo do Biden. Ela tem, por outro lado, né, ela tem sido muito criticada, né, essa indicação tem sido muito criticada, primeiramente pela falta de experiência direta, né, dela em inteligência, né, na área de inteligência, e também por ela ter postado algumas falas, alguns conteúdos, né, vídeos, tal, que estariam mais alinhados a argumentos usados pela Rússia. Então, ela seria ali uma propagandista do Putin, né, do governo russo. E aí isso está incomodando bastante políticos nos Estados Unidos. Então, vamos ver no que isso vai dar. Uma outra indicação é o secretário de Defesa, o Pete Hegseth, que é um apresentador da Fox News. Já vários jornais falaram, né, já noticiaram sobre isso. Ele também é um veterano da Guarda Nacional, mas o cargo que mais, né, a posição dele que mais chamou a atenção é por ele ser um apresentador da Fox News, uma TV, uma rede de TV, rede de um grupo de comunicação que deu bastante apoio aí ao Trump, né? E é bastante controversa, né? A própria rede. Bom, em 2017, esse, né, indicado, o Hegseth, ele foi acusado de agredir sexualmente uma mulher durante uma conferência em Monterey, né, na Califórnia. Então ele tem essas acusações, ele nega, claro, né? Mas ele carrega isso no currículo dele. E também ele tem umas tatuagens pelo corpo, né, muito controversas, especialmente uma que está escrito Deus o, que é uma frase em latim que significa Deus assim o quer. E isso estaria associado às cruzadas, né? E mais recentemente ligada por alguns, né, alguns críticos a ideologias extremistas. Então, isso levou aí a discussões sobre as crenças desse indicado, né, e o impacto potencial disso na sua própria liderança, né? Então, representa, né? O que que isso representa? O que que isso significa? Bom, representa uma abordagem ideológica e, de fato, ele ficou conhecido por posturas de ataques ao chamado wokeness, né? O wokeness, que é aquele termo que na campanha pegou, né? Ganhou bastante fama, que é o termo muito usado nos Estados Unidos, que significa consciência sobre as desigualdades, né, e sobre as questões sociais, mas que os conservadores pegaram o termo e começaram a usaram, né, para
criticar né, os democratas, porque eles acham que essa seria uma postura muito exagerada, muito, né, moralista, puramente moralista. Então, esse termo pegou esse ranço, né, tem esse ranço aí que foi apresentado pelos conservadores, né, principalmente pelos trumpistas, né? E esse é um indicado que também faz muito ataques a essa agenda, né? É, ele, né, por outro lado, vai gerenciar uma área, né? Vai gerenciar um orçamento estrondoso, né? Assim, bastante significativo, né, das Forças Armadas, mas sem nenhuma experiência. Então, isso tem levantado também crítica dos próprios republicanos, né? Então, ele não possui a experiência considerada apropriada, necessária para exercer esse cargo. E, bom, e além disso, para a coleção dele de ataques aqui às mulheres, né? Ele também expressou oposição aí ao serviço das mulheres em funções de combate, ou seja, a, a posição das mulheres nas Forças Armadas, né? E isso, claro, suscitou críticas por parte dos defensores da igualdade de gênero, né? Nas próprias Forças Armadas, né? Então, isso daí gerou bastante também crítica. E um outro o cargo, né? Outras indicações aí que também são destaque para o chamado Departamento de Eficiência Governamental, que aí seria que foram indicados, né, para esse cargo o Elon Musk e o Vivek Ramaswamy. Ramaswamy é, Ramaswamy, né? Vivek Ramaswamy, junto com Elon Musk, que são ricos, né? O Elon Musk é ultra rico, CEO da Tesla e da SpaceX, né? Que ficou aí com esse cargo, ele mesmo cavou essa indicação, né, para esse chamado Departamento de Eficiência Governamental. E o Ramaswamy, que é também um empresário muito bem sucedido economicamente falando, né? E conservador, extremamente conservador, também polêmico, né? E aí o Trump rasgou elogios para esses dois, falando que eles são dois americanos maravilhosos e, enfim, que eles vão abrir caminho para o governo para acabar com essa burocracia que é prejudicial, que seria prejudicial, né? E aí também iria combater as regulamentações excessivas, ou seja, eles iriam, são maravilhosos, vão fazer um serviço necessário para o governo Trump. Mas qual o significado disso? Bom, são visões pró-mercado, né, e críticas à burocracia governamental. Essas figuras sempre colocaram isso, então é conhecido, né, publicamente, né, e levantam, só que levantam preocupações sobre possíveis cortes, né, muito drásticos em programas governamentais essenciais, né? Então, e privatização de serviços públicos, então tudo isso gera bastante polêmica e de que forma que vai ser tratado isso, né, com essa visão fundamentalista de mercado, então é uma preocupação, né? Mas também não é só isso, né? Que o Elon Musk, ele investiu milhões de dólares na campanha para reeleger o Trump. E agora, ele de fato terá a possibilidade de moldar os regulamentos que afetam as suas próprias empresas, né? Nós estamos falando da Tesla, da SpaceX, da rede social X, então todos são empresas muito importantes, né? E ele vai moldar os regulamentos que afetam justamente essas empresas, né? Então, a influência de Elon Musk pode ir muito além do novo departamento, né? Que é dessa eficiência, que eficiência é essa? Então, tem conflito de interesse e também tem a própria influência dele é, assim, vamos dizer assim, na diplomacia do governo Trump. Pode haver, né? A gente viu aí um exemplo dele participando da ligação do Trump, que foi feita pelo presidente ucraniano Zelensky. Ele participou, ele falou com o presidente ucraniano. Então,
até que ponto, né, qual é o papel desse homem e qual é o alcance da influência dele, né? Tudo isso que está sendo aí, são preocupações que surgem e que estão sendo bastante discutidas, né? Uma outra indicação é o procurador-geral, que é uma posição de enorme poder, que deve ser, né, que deveria ser independente da Casa Branca, é o Matt Gaetz, né, que é também aí é um deputado republicano muito controverso. Ele é um trumpista radical. Ele ficou muito famoso, é, também por ter pressionado pelo impeachment do presidente da Câmara, que era do seu próprio partido, né, que era do Partido Republicano. Porque ele dizia que o presidente da Câmara na época não era suficientemente radical, né, para realmente estar ali ocupando aquele cargo. Então, ele acabou fazendo uma campanha de difamação em relação ao ao colega de partido, né, que era presidente da Câmara. Então, para a gente ter uma ideia do nível de polêmica que ele acaba levantando, né, trazendo. E ele, o que é bastante importante dizer aqui também, né, que ele também vem sendo investigado por suposto abuso sexual e uso, enfim, de entorpecentes, né? Quer dizer, são supostamente, então ele está sendo investigado por isso, são supostos abusos aí. Então, isso daí realmente compromete o currículo dele, e isso causa bastante estranhamento já de estar sendo indicado, mas mais uma vez dizendo, então isso está muito alinhado com esse perfil de lealdade que o Trump cobra e que agora ele está reconhecendo essa lealdade. Quem foi leal com ele está sendo gratificado, né? Bom, mas o significado dessa nomeação do Gates, né? Simboliza aí, né? Então, esse é um grande prêmio, né? Pela lealdade ao Trump e na oposição ao chamado, né, establishment, né? Então, seria um lutador, um batalhador contra né, esse poder aí, esse domínio do establishment, né? Então, supostamente, essa figura estaria vai estar nessa posição para combater tudo isso, né? E, e ele considera, obviamente, o Departamento de Justiça uma arma política, né? E aí parece muito disposto a usá-lo, né? Usar essa arma política para viabilizar o que o Trump já anunciou, né? Que é a perseguição aos seus inimigos. Então, isso é um grande perigo, né? É um grande problema. Então, destaquei essa figura aí. E um outro destaque cabe à secretária de Segurança Interna, a Kristi Noem, que é também uma, né, governadora do estado da Dakota do Sul, aliada de Trump, também apoiadora do Trump ali, é, e com uma reputação e histórico que põe em xeque a exigida conduta ilibada, né, de um servidor público, como outros nomeados do Trump. Ela também é bastante controversa. Durante o seu mandato como governadora, ela teve relações tensas aí com as tribos nativas da Dakota do Sul. E em 2024, várias tribos acabaram proibindo a entrada dela nessas terras tribais, né? Então, que são bastante no estado, né? Representam quase 20% do estado. E justamente por comentários que ela fez, associando líderes tribais a cartéis de drogas mexicanos, né? Sem apresentar as evidências concretas, né? E a sua ficha também chama atenção por uma revelação dela própria, né? Num livro de memórias que ela escreveu, ela disse que matou uma cadelinha, né? Uma é,
filhote, né, de 14 meses, por considerá-la, né, considerar a cachorrinha muito incontrolável, né, muito agitada. E aí ela bateu a cachorrinha e essa revelação gerou críticas bastante generalizadas e, claro, levantou questões sobre o julgamento dela, a empatia. Então, tudo isso bastante, né, revelador, traz um perfil aí bastante revelador dela, né? Assim, indicador de problemas, né? Isso que eu quero dizer. Bom, qual o significado disso? Então, reflete né, qual o significado dessa indicação? Reflete, mais uma vez, um compromisso com a segurança das fronteiras, que é um tema muito importante para o Trump durante a campanha toda, ele tocou muito nesse assunto, né? E ela vai, né, ela tende a aplicar a lei de imigração de acordo com essa orientação política do Trump. Ou seja, a nomeação dessa pessoa, ela reforça a ênfase de Trump em políticas rígidas de imigração, especialmente em áreas como deportações, aumento de segurança das fronteiras, né, contenção de imigrantes indocumentados. Então, essa mulher, a Noem, ela pode se alinhar a propostas de expansão dessas políticas, né, dessas medidas, inclusive a expansão do muro na fronteira com o México, né, e no endurecimento do sistema de vistos e de refúgio. Ela poderia está sendo aí, então, é, preparada para uma liderança de destaque para o futuro do Partido Republicano, já que ela está envolvida, né, com uma questão que é muito cara aos republicanos? É possível, né? Então, essa visibilidade nacional que o Trump dá para ela, né, deixa ela ter ao ser indicada e vir a ocupar esse cargo, é, pode solidificar a sua posição como uma das líderes aí mais influentes da ala conservadora do partido. Então, vamos ficando por aqui por hoje, né, com esse conteúdo. Eu agradeço, né, a cada um de vocês pelo apoio de todos aqui, de todas, novamente, né, sempre aqui comigo. Então, muito obrigada. E se vocês realmente gostaram desse conteúdo, vai lá, dá um joinha pra gente, manda né, aquela curtida, compartilhe o vídeo e continue aqui comigo no canal. A gente se vê muito em breve, eu espero, tá bom? Eu espero vocês aqui também no canal. Um abraço carinhoso para todo mundo. Até mais.